estar ensinando para vocês o que é a citologia e a fisiologia celular. Então, a gente vai estar falando sobre as células que compõem o corpo dos seres vivos. Então, a gente já vai estar explicando para vocês o que é a célula, né, a diferença entre as células eucarióticas e as células procarióticas, e vamos estar falando também sobre a diferença entre a célula animal e vegetal e sobre as organelas que compõem essas células. Então, primeiro, né, o que é a citologia? Então, a citologia vem cito. Então, aqui, né, cito significa quitos, que significa célula. E logia significa logos, e que significa estudo, né? Então, citologia é a área da biologia que vai estudar as células. E vai estar estudando tanto a parte da estrutura como do funcionamento. E para começar a falar, então, sobre a citologia, sobre as células, sobre as estruturas das células, as organelas que compõem as células, a diferença entre as células, eu vou estar falando para vocês, primeiro, um pouco da história da citologia. Porque a citologia, ela surgiu após o desenvolvimento de um aparelho chamado microscópio, que foi por meio dele que começou a ter, né, conhecimento sobre as células, sobre as estruturas, sobre as organelas. Né? Então, em 1590, dois fabricantes de óculos, conhecidos como Hans e Zacharias Jaeger, eles inventaram um pequeno aparelho de 2 lentes. E eles inventaram esse pequeno aparelho de 2 lentes e eles perceberam que, quando olhava nele, conseguia ampliar as imagens, que às vezes não era totalmente visível a olho nu, eles começaram a ver melhor as estruturas. E eles chamaram esse aparelho de microscópio. Então, ele era um microscópio composto, porque ele era composto, então, por duas lentes, né, nas suas extremidades, uma objetiva e outra, uma lente ocular. Já em 1665, um cientista chamado Robert Hooke, ele usou o microscópio composto, ele começou a examinar e analisar, ele começou a observar uns espaços vazios entre uma cortiça. E ele chamou esses espaços vazios de célula. E então, o que ele fez, né? Primeiro, o que é uma cortiça? A cortiça, ela é um suber. O suber é essa parte aqui da árvore que a gente está vendo, que quando a gente olha para uma árvore, não tem aquela casca grossa em volta da árvore, aquele é o suber. Então, ele pegou um pedaço desse suber e colocou no microscópio óptico. Quando ele colocou esse suber no microscópio, ele obteve essa imagem. Né? Então, ele conseguiu ver a célula, né? O tecido dessa cortiça. E ele começou a observar vários espaços vazios. Vocês conseguem ver que aqui tem vários buraquinhos na célula? Então, esses buraquinhos, ele observou e chamou ele de célula. Então, o Robert Hooke, ele foi o primeiro cientista a chamar alguma estrutura de célula. E aqui é só uma imagem da micrografia, né, que é um livro que o Robert Hooke ele confeccionou, que recebe o nome de micrografia. Então, quando ele postou esse livro, quando ele escreveu esse livro, começou a ter um interesse muito grande por parte da banca científica e começou a aumentar muito os estudos a respeito da citologia. Então, em 1839, o Theodor Schwann, ele observou a existência de células nos animais e nos vegetais. Então, ele falou assim, os animais e os vegetais, eles também possuem células. E, a partir daí, ele criou uma teoria chamada a teoria celular. Então, após muitos estudos e observações, ele percebeu isso, né? Então, os animais e os vegetais, eles são compostos por células. E, a partir disso, ele criou a teoria celular, que fala, então, que todos os seres vivos, eles são formados por células. Então, aqui estão algumas bases da teoria celular, né, que os cientistas falavam que, então, todos os seres vivos, eles são constituídos por células. A célula, ela é uma espécie de fábrica química, onde vai estar realizando todos os processos necessários, né, à vida do organismo.
E cada célula ela vai derivar de uma outra célula. Então, a célula ela não surge de repente. Uma célula ela derivou de uma que já existia. Então, os microscópios que foram utilizados pelos cientistas, né, pelo Hooke, pelo Sheldon, né, e pelo Schaumann, eles eram equipamentos que utilizavam a luz. Então, a gente consegue ver que a sua base era a luz, para iluminar os objetos que eles desejavam estudar. Esse tipo de microscópio, então, ele é conhecido por microscópio óptico ou microscópio de luz. E esses microscópios ópticos, que é a base da luz, né, que é esse aqui, eles são utilizados até hoje. Então, são os microscópios mais comuns que a gente consegue ver nos laboratórios, né, que a gente tem acesso. Então, eles são utilizados até hoje para estudo das células, né? E esses microscópios, ele consegue ter um aumento de cerca de 2.000 vezes. Então, ele possibilita que o cientista ele consiga visualizar as estruturas celulares. Então, como a gente está vendo aqui na imagem, nessas imagens eles estão mostrando, eles pegaram essa folhinha, que é a elódia, é uma planta aquática, ela tem essas folhinhas bem pequenininhas, e eles pegaram uma dessas folhas e colocaram, então, no microscópio. Aqui na esquerda, a gente consegue ver a estrutura em um menor aumento, e a gente já consegue ver que a gente consegue observar as estruturas de forma bem ampliada, a gente consegue diferenciar já algumas estruturas, como aqui, né, a parede celular, a gente consegue ver aqui o citoplasma da célula. E aqui nessa micrografia, né, à direita, ela está com um aumento maior. Então, a gente já consegue ver as estruturas de forma mais nítida, né, porque a gente consegue ver aqui as organelas. Aqui a gente não conseguia ver, aqui a gente já consegue ver as organelas. Só que os microscópios de luz, ou óptico, eles não foram suficientes para estudos mais profundos das células. Então, foi necessário recorrer, então, a um outro microscópio, que a banca científica, eles montaram um outro microscópio, recorreram a um microscópio chamado eletrônico. Esse microscópio, ele vai permitir o quê? Um aumento bem maior que o óptico, então a gente consegue ter acesso a estruturas que antes a gente também não conseguia ver. É um microscópio bastante utilizado, mas ele é bem restrito mesmo às bancas científicas, porque é um microscópio mais caro, então é mais difícil de ter acesso. Mas ele consegue visualizar as estruturas de forma mais detalhada, igual a gente pode ver aqui, é uma micrografia do espermatozoide. A gente consegue ver bem nitidamente as suas células, a sua estrutura, certo? E, nesse caso, então, ele não se usa luz para enxergar o objeto, ele utiliza-se de feixes acelerados de elétron, né, que vão atingir o objeto, e quando atingir esse objeto em estudo, ele vai nos fornecer a imagem que nós desejamos estudar. Sendo assim, o que é a célula, então, né? Então, a célula, ela vai representar a menor porção de matéria viva, e elas vão ser a unidade estrutural e funcional do nosso organismo. Então, a célula, a gente tem que lembrar que elas são estruturas vivas, e que elas vão estar lá no nosso corpo, né? Como falava até no postulado, ela é a fábrica do nosso corpo. Então, ela vai estar lá fazendo as suas funções no nosso corpo, né? Tanto fisiológico. Então, como a gente já sabe, os seres vivos, eles são todos formados por células. Só que eles podem ser unicelulares, que são aqueles que vão ser formados por uma única célula. Ou seja, uma célula ela vai conseguir manter todas as funções do corpo do ser vivo. Então, uma única célula vai conseguir ter a função de locomoção, de reprodução, de alimentação. E alguns exemplos que a gente tem de seres unicelulares são as bactérias, as algas e temos os protozoários. E os outros, e existem também os seres conhecidos como pluricelulares, né? Então, pluri vem de muitos, celulares, células. Então, são aqueles que têm muitas células no corpo, né? Então, a gente tem, como as células, elas são, como temos, né, mais células, as células, elas vão ser mais complexas, e elas vão estar atuando em conjunto uma com a outra. Então, como a gente também tem essa presença de várias células, então, cada tipo de célula, ela vai ficar responsável por uma função. Então, a gente tem, por exemplo, as células musculares, quando contraídas, elas
permite a nossa movimentação. A gente tem as células do sistema nervoso que permite que nosso cérebro mande informação para o nosso corpo e do corpo para o cérebro. Então, a gente tem, por exemplo, quem são seres que têm essas células pluricelulares? Então, a gente tem os animais, em geral, os seres humanos, os vegetais, né? As árvores, uma florzinha, são pluricelulares. E além disso, as nossas células também possuem formatos diferentes. Elas podem ser discoides, né, como a gente vê aqui, que tem essa forma em disco, que a gente encontra nas nossas hemácias, que são nossas células sanguíneas. Elas podem ser esféricas, né, a gente encontra essa forma mais, quando ocorre a divisão celular, né, para formar um embrião. As células, elas podem ter formado estrelados, que são típicas dos nossos neurônios, e podem ser fusiformes, que elas vão ter essa forminha mais alongada, que ela se encontra em tecidos de revestimento interno do nosso organismo, como, por exemplo, na bexiga. Então, nós já sabemos que existe organismos que são compostos por uma única célula e tem organismos que são compostos por várias células. Por que isso vai acontecer? Todo organismo que é composto por uma única célula, ele vai ser um organismo procarionte. Eles são organismos mais simples e mais primitivos. Por exemplo, a gente estudou nas aulas passadas que o ambiente, quando surgiu a Terra, ele era muito hostil. Então, tipo, tinha muita eventos de vulcanismo, não tinha muito oxigênio. Então, naquela época, tinha que ser organismos menores e bem simples para conseguir se manter. A gente não conseguia ver animais, não conseguia ver uma girafa milhões de anos atrás, porque a regra era poupar energia. Então, quando o organismo é muito grande, ele vai ter que ter muita energia para ele. Então, os organismos mais simples, que eles são compostos por células procariontes, que são células mais simples e primitivas, eles não vão ter uma membrana nuclear. Então, o DNA dele, como a gente viu na aula passada sobre os ácidos nucleicos, da bactéria, ele vai ficar disperso aqui no citoplasma. E ele não vai ter muitas organelas. No caso, só vai ter um ribossomo e o DNA espalhado no citoplasma. Já numa célula eucarionte, os animais, os organismos, eles foram crescendo, eles foram tendo mais energia. E isso possibilitou que a célula também se desenvolvesse. Então, por isso que eles são mais complexos. Então, o material genético deles, o DNA ou o RNA, eles vão estar lá dentro do núcleo e eles vão ser maior. Então, para isso, necessitou de ter uma membrana envolvendo esse DNA para que ele não fique disperso no citoplasma. E como o organismo ele cresceu, ele já é mais complexo, ele vai precisar de mais energia, aí que vai surgir também as organelas, como o complexo cogeniense, o ribossomo, o citoplasma, o lisossomo. E todas as células eucariontes, todo organismo que é eucarionte, que tem uma célula eucarionte, eles vão ser pluricelulares, porque um organismo eucarionte, ele só não tem uma célula, ele vai ter várias células, vai ter células do tecido nervoso, que são os neurônios, vai ter também células do sistema imune, os leucócitos. Então, o organismo ele cresceu e ele já tem a especificidade dele, que no caso, o que vai diferir uma célula procarionte para uma célula eucarionte? Em uma célula eucarionte, nós vamos ter o material genético aqui, o DNA, ele vai estar envolvido, ele vai ter uma membrana separando ele do citoplasma. E ele vai ter várias organelas, diferente da célula procarionte, que é uma bactéria aqui, que o material genético dela fica disperso no citoplasma e ela não tem muitas organelas. Pode passar. Então, como eu falei para vocês, o organismo ele precisou de mais energia e para crescer e se desenvolver. Então, só tinha uma célula pequena, só tinha uma célula. Então, como que essa célula, uma única célula de organismo procarionte, originou uma célula com várias organelas? Para explicar isso, a gente tem a teoria da endossimbiose, que foi proposta por Lynn Margulis.
Margulis, em 1981, que ela vem para explicar como que surgiu as células eucariotas. Então, na imagem, a gente tem, nessa figura, um organismo procarionte. A gente pode ver que é um organismo procarionte por quê? Porque ele tem o DNA e ele está disperso no citoplasma. A gente não consegue ver organelas, nem nada assim muito desenvolvido. Então, o organismo procarionte, vários anos atrás, ele englobou, então ele fagocitou, comeu um organismo procarionte, um outro organismo procarionte, aeróbio de vida livre. Então, era um organismo que vivia tanto na água, podia viver na água, na terra. Ele não tinha muita especificidade, ele pode viver em qualquer lugar. E ele englobou, fagocitou esse ser procarionte. E esse ser, quando a gente fagocita algo no nosso corpo, quando uma célula nossa vai fagocitar algo, é para matar. Então, ela pega, come para digerir e não fazer mal para a gente. Só que o que aconteceu? Esse organismo, que essa célula procarionte englobou, começou a fornecer energia também para ela. Então, ela viu que era algo benéfico. E o que aconteceu? Ela não comeu. Ela não digeriu e ficou lá dentro dela. Isso deu origem ao quê? Às mitocôndrias, que as mitocôndrias vão fornecer também energia para nós. As mitocôndrias, isso originou a célula animal. Mas também teve outro processo onde a célula procarionte, ela englobou outra célula procarionte, só que essa célula procarionte, ela tinha uma outra vantagem. Ela conseguia produzir a sua própria energia. Ele era um organismo fotossintético de vida livre. E aconteceu uma simbiose também. Em vez da célula procarionte fagocitar essa outra célula, ela não fagocitou, porque essa célula procarionte fotossintética, ela começou também a produzir energia para a célula procarionte ancestral. Isso resultou em quê? Na bactéria, resultou nos cloroplastos, que vão estar presentes em células vegetais. E todos esses seres que foram englobados, que foram digeridos, que era para ser digerido, mas não foi digerido, porque os dois organismos começaram a ver em simbiose, eles eram um compartilhamento mútuo. Então, a célula fornecia energia a bactéria fornecia energia para a célula procarionte, a célula procarionte não fagocitava ela. A gente falou assim, mas isso é uma loucura. Pode pensar também. Mas existem evidências, como a Aline Margulis sugeriu, que ela observou que as mitocôndrias e os cloroplastos são semelhantes à bactéria. Então, se você pega um cloroplasto lá na célula vegetal, ele vai ser semelhante a uma bactéria. As mitocôndrias e os cloroplastos, em quê? Na forma, no tamanho, na bioquímica. E algo interessante também é que as mitocôndrias e os cloroplastos, eles vão ser as únicas organelas no nosso corpo, no caso da mitocôndria, porque os cloroplastos vão ser nas células vegetais, que vão apresentar um DNA e ribossomos. Então, eles têm essa capacidade de se autoduplicar. Nenhuma outra organela nossa, por exemplo, o complexo de Golgi, ou Passa aí, Suzuki, um slide anterior. Nem um lisossomo ou um complexo golginiense, ele vai ter um DNA. Então, só os cloroplastas e as mitocôndrias que possuem essa capacidade de se autoduplicar. E ela também possui um sistema de membranas próprias. Quando a gente vê uma mitocôndria e uma bactéria, a gente percebe que elas têm duas membranas. Elas têm a membrana principal e também tem outra membrana por fora, que sugere que ela foi englobada, que era, em vez dela ser fagocitada, ser digerida, ela forneceu algum benefício para a célula procarionte. Pode passar. Então, a gente já sabe como que surgiu essa célula mais envolvida, todas essas organelas, e teve também a especificidade. Com isso, surgiu a célula animal e as células vegetais, que nós vamos falar mais à frente, porque tem que usar outro slide. Pode passar, Suzuki. Então, toda célula, ela vai ser formada por membrana celular. Ela vai ser revestida.
Então, volta lá no anterior, Suzy. Então, toda célula ela vai ter essa membrana aí, ó. Mostra isso com a membrana. Vai ter essa membrana em volta da célula. Quando a gente olha uma célula animal e uma célula vegetal, a gente já pode perceber que a célula vegetal ela tem uma estrutura mais espessa, que é essa parede celular que fica em volta da célula vegetal. E a célula animal ela não tem parede, mas ambas têm algo que define a célula, que elas vão ter uma membrana celular. Pode passar. Como que é essa membrana celular? Para que ela vai servir? Então, a membrana celular ela vai ser formada por lipídios, proteínas e carboidratos. Então, a gente pode ver aí nessa imagem que a gente tem uma foto de uma membrana celular. Elas são formadas por fosfolipídios, que é esse negocinho que tem uma cabeça e duas perninhas. Eles são chamados de fosfolipídios. Nós também temos as proteínas na membrana celular, que é para fazer o transporte de materiais que vão entrar na célula. Por exemplo, uma água que vai entrar na célula, uma energia que vai entrar na célula, por exemplo, o ATP, ou tudo que vai entrar na célula vai entrar pela membrana celular. E na membrana celular, nós vamos ter as proteínas integrais. Aqui vai ter vários tipos de proteínas. Tem as proteínas integrais, que elas vão revestir, passar a célula, passar mesmo entre a célula. Vai ter as canalizadoras, que é para passagem de íons e moléculas, e as proteínas carreadoras, que vai transportar. Então, ela vai pegar o íon lá de dentro da célula, pegar as moléculas e jogar para fora. Ou então, também ela pode fazer o inverso, pegar o que está lá fora da célula e colocar para dentro da célula. E também nós vamos ter as proteínas que vão ser receptoras, que vai se ligar a substâncias ativadoras. Por exemplo, a gente tem um caso da insulina. Então, tem um receptor para insulina lá na membrana plasmática que vai servir para a gente ter a glicose dentro da célula. Então, para a gente ter a absorção de glicose na nossa célula, a gente precisa ter o receptor de insulina que vai estar lá ligado na membrana plasmática. Pode dar passar isso tudo. Então, aqui é a configuração de membrana plasmática com todos esses elementos que a gente falou. A gente pode ver um carboidrato, as proteínas, colesterol, os fosfolipídios. Pode passar. E toda essa estrutura, todas essas proteínas, todos esses carboidratos, esses lipídios nas células, eles vão servir para eles funcionam como se fosse um mosaico fluido, que é para ter o transporte dos elementos que vão entrar na célula. Então, fala-se que a membrana é semipermeável, ela tem então, não é qualquer coisa que vai entrar na célula, ela não é permeável a qualquer coisa, e não é qualquer coisa que vai entrar na célula. Então, tem que ter tamanho específico, tem que ser solúvel aí. Então, existe esse modelo do mosaico fluido, que fala como que é a configuração da membrana, que é isso que nós falamos anteriormente, que vai ser composta por a bicamada lipídica, que vai estar envolvendo, então a gente tem a bicamada lipídica, e as proteínas que para fazer o transporte de íons, de outras proteínas, de moléculas, para dentro e fora da célula. Como a gente pode ver nesse GIF, está entrando íons dentro da célula também está saindo. Então, isso é possível pelo modelo de mosaico fluido, através de tudo isso que tem dentro, que tem em volta da célula, que é a membrana celular. E também, deixa eu ver aqui, olha só. E também, na membrana celular, a gente vai ter outras características, outros elementos lá, para estar revestindo essa membrana e dando um reforço para essa membrana. Porque imagina, a célula é minúscula, então ela precisa de um reforço também para que ela não perca água para o meio, ou que para evitar choques mecânicos. Então, a gente também tem, isso somente em células animais, o glicocálix. O glicocálix, ele vai ser essa malha que vai revestir
A célula. Então, a gente vai ter a célula e fora dela, em volta dela, a gente vai ter o glicocálix, que é composto por carboidratos, então eles se juntam todinhos para revestir a célula. E vai estar presente somente em células animais. E ele vai... qual que é a função? Adesão celular, proteger a bicamada lipídica, retenção de nutrientes e enzimas, então pode ter nutrientes que vai ficar preso lá no glicocálix e enzimas também vai ficar preso no glicocálix para depois entrar na célula. Pode passar. E também, em reforço de membrana, como reforço para essa membrana plasmática, nas células, somente nas células vegetais, nós vamos ter a parede celular. Por que eu sei, por que nós sabemos, olhando essa imagem, e sabe que é uma parede celular? Porque ela é quadradinha e tem essa estrutura em volta. Tem uma camada em volta. E essa camada em volta, quando a gente olha, isso é uma microscopia, um microscópio óptico, a gente percebe que tem essa camadinha em volta da célula. Então, cada quadrado, retângulo desse aí é uma célula. Então, aqui eu tenho uma célula, em volta eu tenho uma célula, que é a parede celular. Imagina. Quando a gente olha uma árvore, é enorme. Enorme. Então, para isso, a gente precisa de ter algo revestindo ela para que ela não perca água para o meio, para essa célula, para conferir resistência mesmo para os frutos, por exemplo. Então, ela vai revestir externa membrana, revestimento externa membrana, dando uma forma rígida à célula. Então, ela que vai dar toda essa rigidez para a célula, para o caule, para toda a célula lá dos vegetais. E ela também vai estar presente em alguns fungos, em bactérias compostas por compostos peptidoglicano. E qual é a função da parede celular? É proteção, revestir a célula, dar rigidez, sustentação e também ser permeável. Então, a água, evitar a entrada de água, entrar água na célula, vai ser através da parede celular. Ela funciona como uma barreira também, impedindo que algo entre na célula ou não. Pode passar. Então, só para curiosidade, então, numa célula vegetal, a gente consegue ver esses espaços quadradinhos assim, que é a parede celular, em uma célula animal, por exemplo, se você tirar um pouco de sangue fazer um esfregaço sanguíneo, tirar um pouco de sangue do seu dedo e colocar no microscópio, você vai visualizar isso aí que está na imagem. No caso, vamos ver as hemácias, e a gente pode ver que não tem nenhuma parede celular na hemácia, tem somente a membrana celular.